Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Nessa igreja nós não projetamos o texto no telão para motivá-lo a trazer consigo a sua Bíblia. Faremos a leitura usando a Nova Versão Internacional. Diz o texto: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerá essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Agora você pula para o verso de número 23. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Verso 25: Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. O Evangelho do nosso Senhor. Graças te damos, ó Cristo. Você pode se assentar, teremos mais um cântico. Só tua graça nos basta, Senhor. Amém. Mais uma vez, seja muito bem-vindo no nome de Jesus, o nosso Senhor. Nossa expectativa é que Deus esteja nos falando essa manhã ao coração, trazendo-nos a sua palavra. Vivemos numa época em que se teme mais o fim do mês do que o fim do mundo. Alberto Braga, escritor,
Você acredita no fim do mundo? Você acredita em profecias apocalípticas? A bem da verdade, eu acho que nunca antes uma profecia tenha ganho tanta notoriedade quanto esta que afirma que o mundo será extinto no próximo dia 21 de dezembro de 2012. A previsão foi retirada do calendário maia, um antigo e avançado povo pré-colombiano, e dela não há como se escapar, afirmam os mais crédulos. Em muitos lugares do mundo, pessoas se preparam para este que será o último evento cósmico. Vários governos estão preocupados com catarses coletivas, vandalismos, suicídios motivados por seitas religiosas, além de aglomerações que ponham em risco tanto o patrimônio público quanto o privado. O fato tomou tal proporção que até a agência americana NASA, no início desse mês, veio ao público através de cientistas e astrônomos para tranquilizar a população sobre a hipótese do fim do mundo. A medida tornou-se necessária em função de especulações de que um planeta errante chamado Nibiru estaria em rota de colisão com a Terra. Outras versões dão conta do choque com uma estrela anã marrom ou um buraco negro. Tudo isso está acontecendo porque o fim do mundo é um tema que sempre desperta interesses e mitos. Uma teoria que tem sido difundida com um certo grau de aceitação científica projeta o evento do fim para alguns bilhões de anos à frente. Cientistas acreditam no surgimento do universo a partir de uma explosão chamada Big Bang, ocorrida há cerca de 15 bilhões de anos. Afirmam que em 50 bilhões teremos um evento cósmico contrário, chamado de Big Crunch. A teoria explica que enquanto o Big Bang promoveu a expansão do universo, o Big Crunch em alguns bilhões de anos provocará o início da sua contração, até que o mesmo desapareça. Esse fenômeno fará com que as galáxias se aproximem, o que produzirá choques entre as estrelas. Nos estágios finais, a contração fará com que o universo todo se aqueça, atingindo temperaturas inimagináveis, o que fará com que estrelas e planetas se incendeiem e entrem em estado de evaporação. O universo que teria iniciado com uma explosão chegará ao fim com uma implosão. O Deus que disse haja luz vai dizer apague a luz, né? Na verdade, teorias não faltam para apontar o fim do mundo, algumas mais lógicas e plausíveis do que outras. Carl Sagan, o famoso astrônomo norte-americano, anunciava a possibilidade do fim do mundo se dar em função de um inverno nuclear, fruto da terceira e última guerra mundial. Cientistas apontam ainda que a morte da vida na Terra se dará pela extinção do próprio Sol, que uma vez tendo consumido toda a sua energia, morrerá como estrela e matará tudo que possui vida ao seu redor. Aos defensores da exterminação do planeta Água pela queda de um meteoro ou pela radiação emanada de explosões gigantes do astro-rei, ou como muitos têm defendido ultimamente, pela ação do próprio homem, que destrói rios, matas, polui o ar, faz buracos na camada de ozônio, derrete as geleiras com aquecimento global e por aí vai. E você? Você está pronto para o fim do mundo? Esse é um assunto que te põe medo, te angustia. O que você vai fazer no dia 21 de dezembro? O que você faria se te restasse apenas esse dia? Foi com esse paradigma que o músico e cantor Paulinho Mosca compôs a música O Último Dia.
E em um dos seus versos irônicos ele afirma: o que você faria se só te restasse esse dia? Abria a porta do hospício, trancava a da delegacia, dinamitava o carro ou parava o tráfego e ria? Hoje pela manhã, considerando essas probabilidades, vamos buscar luz para essa questão do fim do mundo nas Escrituras, nessa mensagem que eu intitulei Quando será o fim do mundo? Nela vamos analisar o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, onde Jesus, em sua fala profética, nos dá dicas de como será o fim do mundo, de como nós podemos discernir se ele está longe ou próximo. Pois o dia mesmo, hora, minuto, segundo, ninguém sabe, nem saberá, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai, que para ele guardou esse tema e o colocou sob sua exclusiva autoridade. Mas eu não quero prosseguir sem convidar você a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, entramos nesse lugar essa manhã e muitas são as nossas inquietações, porque nós sabemos que esse mundo jaz no maligno, conforme nos escreveu o apóstolo João, e temos sido vítimas de tantas tragédias. Temos visto o ser humano a destruir o seu próprio semelhante e a destruir juntamente o planeta. Os recursos escassos estão cada vez mais difíceis de ser encontrados, e nós estamos esvaziados da tua presença e de significados e propósitos para a nossa existência. Portanto, essa manhã traz luz sobre as nossas trevas, alarga o nosso conhecimento, dá-nos discernimento da tua palavra através da pregação do Evangelho. Assim nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, há uma grande inquietação entre os exegetas, aqueles que fazem estudos sobre os textos sagrados, quando o texto a ser analisado é justamente Mateus capítulo 24. Eu ouso aqui arriscar que você talvez já tenha até alguns anos de igreja e nunca ouviu uma pregação sobre o fim do mundo, ou sobre a doutrina da escatologia, ou sobre o tema que nós vamos falar hoje, que é sobre o fim. E isso porque há divergências consideráveis e plausíveis que criam para essa fala de Jesus pelo menos duas interpretações possíveis. Uma grande parte dos estudiosos das Escrituras acredita que os eventos descritos em Mateus 24 já sucederam e apresentam profunda relação com passagens do Apocalipse de João. De fato, quando analisamos cuidadosamente os versículos e nos voltamos para a história, e vocês que têm caminhado comigo sabem que teologia e história não podem ser dissociados, percebemos que há um sem número de coincidências que na verdade se projetam não como especulação fictícia, mas como probabilidade fatalística. É praticamente impossível ler o texto tendo de posse lentes que nos permitem analisar fatos históricos ocorridos no passado, sem fazer conjecturas de que tudo o que ali está dito já aconteceu. A segunda linha de interpretação é mais cautelosa, e nela estão teólogos respeitados em todo o mundo, como por exemplo Wayne Grudem, que é apreciado particularmente pelos cristãos de origem anglicana. Grudem defende que é improvável, mas possível, que os sinais já tenham ocorrido. E sendo assim, não podemos saber com certeza, em nenhum ponto da história, se todos os sinais foram ou não cumpridos. Dessa forma, sempre que vemos indicações de coisas que lembram esses sinais, nossa expectativa em torno da volta de Cristo é despertada e intensificada.
Essa posição me parece ser a mais equilibrada e nesse momento é aquela na qual eu creio. Para reforçar então essa crença, eu trago algo no que acredito. O capítulo 24 de Mateus tem relação não só com textos de Paulo, mas com o profeta Daniel, que também nos fala numa linguagem apocalíptica judaica, e com o próprio livro de Apocalipse de João. Para mim, quando o leio, estou diante de um texto profético e não apenas de uma descrição de eventos iminentes e estanques. Na minha teologia, acontecimentos proféticos, por vezes, têm uma perspectiva meramente factual e posicional, ou seja, não estão necessariamente ligados a eventos que o antecedam, nem a eventos que o precedam. A profecia não é tridimensional, é bidimensional, possui altura e largura, mas não se importa com a profundidade, ou seja, a cronologia exata dos acontecimentos. Assim seria possível dizer que cada geração, olhando o texto dessa forma, deve esperar não só o fim do mundo, mas sobretudo a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, em cada celebração eucarística, dizemos não sem propósito: Maranata, vem Senhor Jesus. Mas vamos ao texto. Quais são os acontecimentos que demonstram que o fim está próximo e que Jesus está vindo buscar a sua igreja? Que eventos me dão a garantia de que algo está para acontecer, não só com a humanidade, mas também com o planeta? Se nós conseguirmos discernir isso, nós estamos diante de fatos prováveis e concretos que podem, com certo grau de certeza, demonstrar que algo está para acontecer. Como bem citou Gruden, ainda que seja improvável, não é impossível. Mas observe, contudo, que muito do que nós vamos ver parece já ter acontecido na igreja primitiva, ou seja, ainda no primeiro século. Vamos aos alertas de Jesus. Um dos primeiros sinais que encontramos no texto, e em primeiro lugar, é a pregação global do Evangelho. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, verso de número 14 do capítulo 24. Diz o texto: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Por que eu estou usando Mateus 24 e não o texto de Tessalonicenses ou outros textos que falam sobre o fim dos tempos? Porque nesse texto nós temos Jesus falando. Então, para mim, ele ganha importância, relevância, significado, propriedade, credenciais, porque é o próprio Senhor que está nos mostrando sinais que antecederiam a sua vinda e a consequente finalização da história, o fechamento da saga humana. E os textos apontam que isso acontecerá conjuntamente com a destruição do planeta. E como sinal, nós vemos no texto que a pregação global do Evangelho é uma evidência de que está próximo o fim. Ora, o Evangelho ainda não foi pregado a todas as nações. Existem diversos grupos linguísticos e étnicos que não foram alcançados. A famosa janela 1040, que é uma faixa de terra compreendida entre esses meridianos, revela uma população de talvez bilhões de pessoas que não foram alcançadas, que nunca ouviram falar de Jesus. Já ouviram falar de Pelé, mas ainda não ouviram falar de Jesus. Portanto, se nós formos fazer uma interpretação literal, nós iremos ver que estamos ainda bastante distantes desse sinal
mesmo com toda a tecnologia, mesmo com satélites, mesmo com televisão, mesmo com internet, ainda não alcançamos todos os povos. Mas quando nós analisamos na outra perspectiva, o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses, no capítulo 1, versos 5 e 6, onde ele diz que o evangelho já foi pregado em todo o mundo, e depois no verso 23, no qual ele afirma ter sido pregado a toda criatura, nós percebemos que ele está se referindo não ao fato de cada indivíduo ter ouvido o evangelho, mas que a salvação foi anunciada em todo o mundo, e que no sentido representativo todos foram informados. Daí, dessa perspectiva, Gruden e outros teólogos afirmarem que esse é um sinal que muito provavelmente se cumpriu no primeiro século, quando o mundo de então teve o contato e a informação de que Deus, esvaziando-se de si mesmo, encarnou na figura do Filho e veio fazer isso para nos reconciliar com Ele, não imputando aos homens a sua transgressão, mas restituindo-lhes a posição de filho que havia sido tirada quando da queda. É dessa perspectiva que nós imaginamos que esse sinal, uma vez cumprido, continua se cumprindo à medida que o evangelho continua sendo anunciado. Nem todos os povos foram alcançados, mas o evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Há uma representatividade considerável sobre o anúncio da salvação, sobre a boa nova do evangelho, sobre o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado, ter perdoado os nossos pecados e estar aguardando a minha e a sua resposta ao seu chamado. O segundo sinal que o texto fala está entre os versos 6 e 9, se você quiser acompanhar, e ele fala da grande tribulação. Veja aí, verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. A doutrina da grande tribulação preconiza que haverá um tempo no fim, onde acontecimentos irão espantar os homens a ponto deles desmaiarem de terror. Fala de fomes, fala de guerras, de nações que se levantam contra nações, de eventos da natureza como terremotos, e aqui nós poderíamos incluir tsunamis, furacões, enchentes, coisas que você vê na sua televisão todos os dias. O texto fala ainda que o amor irá se esfriar, então vai haver uma desumanização do ser humano. Perceba como esses sinais parecem ser tão atuais a nós, e que por fim, diante de todas essas coisas, eu e você e aqueles que professam o nome de Jesus seríamos perseguidos. Ora, nós vivemos num país onde o Estado é laico e o direito de culto é facultado a todos aqueles, seja que religião for. Mas nós sabemos que há países onde o fato de você dizer eu sou cristão leva você à morte, leva você à forca, leva você a ser espancado, tirado da sua casa. Recentemente nós recebemos em nossa residência um missionário que estava no Cazaquistão, e ele falou que na sua casa, no subsolo, tem um culto secreto, e que se souberem que ele está fazendo um culto, ele pode ser morto. Falou da dificuldade de ser um cristão nos países da antiga cortina de ferro. Esse texto parece nos fornecer indicativos desse período da grande tribulação, que se assemelha a alguma coisa que nós ainda não vimos. A terra já passou momentos terríveis, mas talvez na proporção que o texto fale,
Ainda não. Muitos teólogos, contudo, afirmam que algo dessa natureza já aconteceu entre os anos 66 e 70 da era cristã, quando Jerusalém foi sitiada e o general romano Tito invadiu a cidade e destruiu completamente tudo, inclusive o templo. Nesse texto de Mateus, nós lemos que os discípulos, quando eles passam diante do templo, eles ficam espantados com a grandiosidade daquela construção. Eles dizem para Jesus: olha, veja, Senhor, que grandes pedras, que coisa extraordinária. Não era um templo qualquer, era uma coisa magnífica, era uma construção espantosa. E Jesus olha para aquilo e diz: aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E olha, em pouco espaço de tempo, aproximadamente entre 30 e 35 anos depois dele ter dito isso, não ficou ali pedra sobre pedra. Disse que os dias que precederam esse cerco a Jerusalém foram dias de pavor, de desespero, de agonia, de sofrimento e de horror, como até então não havia se visto. Portanto, há uma grande quantidade de teólogos que dizem que esse fato, esse sinal já se cumpriu, ou seja, a grande tribulação. Gruden é mais conservador e diz: é improvável, mas possível. Historicamente falando, de uma perspectiva e do ponto de observação de onde nós estamos, é improvável, mas possível. Agora, no mundo contemporâneo, nós estamos vendo todos esses sinais se cumprirem. Nós temos visto fome, o continente africano está agonizando. A Terra tem mais de 7 bilhões de pessoas, e as pessoas morrem de fome num planeta que produz 3 vezes mais quantidade de alimento do que tem pessoas para consumir. Guerras nós vemos todos os dias, já virou rotina. Os conflitos são regionalizados, são setorializados, mas elas estão existindo. E uma guerra às vezes pequena tem a possibilidade, o potencial de se conformar num conflito de proporções gigantescas. Aquele barril de pólvora do Oriente Médio é um lugar onde, se você acender um fósforo, explode tudo. E nós temos visto guerras e rumores de guerra o tempo todo, pestes e doenças que surgem. Há pouco tempo estávamos todos alarmados com a gripe H1N1. Há algumas décadas atrás, a AIDS surgiu como um anjo do apocalipse que ia matar todo mundo na terra. O câncer está aí, não se encontra cura. Nós aumentamos a tecnologia, desenvolvemos a ciência, a medicina avançou como talvez nunca no último século, mas nós continuamos com enfermidades, com pestes, com vírus que se desenvolvem e que se tornam resistentes aos antibióticos, e é um desafio à medicina encontrar alternativas para a vida. Ao mesmo tempo, nós vemos cristãos sofrendo em todo o mundo. Como eu falei há pouco, nos países da antiga União Soviética há uma perseguição declarada. Na China há uma perseguição declarada. Nos países muçulmanos há uma perseguição declarada. Aqueles que aqui possuem Facebook devem ter acompanhado alguns meses atrás aquele cristão que estava para ser enforcado, porque não negou a sua fé e estava pregando o evangelho. Olha, é bom ser cristão no Brasil. Ouvir culto aqui num lugar confortável, com ar-condicionado, sentado numa cadeira legal, ouvir um bom louvor, uma mensagem bacana, acabou, vou embora para casa, beleza, domingo que vem tem mais. Agora, meu irmão, você ser cristão num lugar onde tem uma faca no seu pescoço, não é para todo mundo não, viu? Hoje eu estava conversando com o Luiz, nosso acólito, e ele disse: pastor, o cara vendeu a casa e o carro para ir para assistir o jogo do Corinthians lá do outro lado do mundo, e tem dificuldade de sair de casa, 5 minutos de carro para vir para o culto. É verdade, é um fato, a gente vê isso. Mas esses sinais
que parecem ter se cumprido no tempo ainda do primeiro século, nesse cerco de Roma, também parece estar se cumprindo agora, e também parece ter se cumprido em outros momentos da história. Porque, na minha percepção, a profecia, ela tem esse poder de se repetir, de se reeditar. Algumas profecias são recorrentes, parece que no momento o desenho se configura, e mais daqui à frente parece que ele se desfaz. É como um tornado, não sei se você já assistiu algum filme, que ele cria toda a possibilidade, o cone se forma, ele começa a descer para tocar o solo, e de repente, ele misteriosamente e sem explicação se desfaz. Parece para mim que nós vivemos nessa circunstância. Temos aqui um sinal improvável, mas não é impossível dele já ter se cumprido. E na minha leitura é um sinal que reverbera, ele se reedita, e ele está editado claramente nos nossos dias. Em terceiro lugar, há mais um sinal que Jesus fala, e ele está nos versos 23 e 24, que são falsos profetas e falsas doutrinas. Veja aí: se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Eu não estou falando daquele Henri Cristo, por favor, porque aquilo ali é um pateta, que aparece fazendo besteira, e já virou até um personagem cômico. Mas olha, talvez nunca na história nós tenhamos convivido com tanta heresia, e com tanta seita, e com tanta doutrina falsa, como nos nossos dias. E aqui nós poderíamos chamar os missionários que trabalham fazendo o evangelismo nas nações, que eles certamente iriam atestar que muitas religiões ligadas à feitiçaria e a cultos de mistério são capazes de produzir fenômenos extraordinários através de ações demoníacas. Olha, assim como Deus manifesta o seu poder, o diabo também. A Bíblia diz que quando Moisés esteve no palácio de Faraó, ele teve que duelar com os encantadores e magos do Egito, e não foi um negócio fácil não, porque o que ele fazia, os magos conseguiam reproduzir. O mesmo aconteceu com Daniel, que tinha um poder de interpretação e que tinha um poder de discernimento, mas o rei de Babilônia também tinha os seus magos e os seus sábios e os seus videntes. Se nós formos para o Novo Testamento, vamos lembrar de Elimas, o mágico, que estava atrás do apóstolo Paulo, querendo comprar o poder de Paulo de realizar e operar milagres, e aquele era um homem que realizava fatos extraordinários, curas e milagres, a ponto de Paulo dizer: olha, você vai ficar cego 3 dias, porque você está me aborrecendo. Eu queria ter esse poder de Paulo com alguns crentes. O cara me enchesse muito, eu dizia: tu vai ficar cego 3 dias, miserável. Mas aquilo era Paulo, não era eu. Paulo sabia o que fazer, eu ia cegar muita gente sem necessidade. Mas nós vemos que essas falsas doutrinas e esses falsos profetas, eles se proliferam. E mais uma vez aparece o fato histórico, porque no primeiro século houve muita oposição ao evangelho, através dos judaizantes, que eram aqueles que faziam uma mistura de cristianismo com judaísmo, e onde Paulo abria uma igreja, eles chegavam para dizer: não, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar a lei, vocês têm que guardar os ritos. Era Paulo construindo de um lado e eles destruindo do outro. Existiam os gnósticos, que era uma seita que achava que a salvação vinha pela gnose, ou seja, pelo conhecimento. E eles afirmavam que Jesus de fato havia vindo, mas não tinha corpo. Jesus era um ghost, era um fantasma. Ele tinha forma, mas não tinha conteúdo.
Porque os gnósticos eram dualistas, e os dualistas diziam o seguinte: o espírito é bom, mas a carne é má. Então Deus não pode ter encarnado, porque se tivesse encarnado, Deus ficava bom e ruim ao mesmo tempo. Então Jesus era um espírito. Jesus era uma assombração que andava por aí. E aí não à toa João, quando escreve as suas cartas, diz: aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós apalpamos, isso nós vos anunciamos. Ou seja, ele está falando isso para contrapor o ensino gnóstico. E some-se a isso os cultos de mistérios egípcios, some-se a isso o panteão de deuses gregos, some-se a isso a sua réplica, que era o panteão romano, some-se a isso as filosofias estoicas e epicuristas, que nesse tempo, inclusive, se misturavam com a fé cristã. Ou seja, parece improvável, mas possível, que esse sinal tenha se cumprido imediatamente após a ascensão de Jesus, porque esse cenário se desenhou naquele contexto. Agora, olhe para os nossos dias, olhe para o cristianismo. Eu não quero nem ir para as outras religiões, olhe para dentro do cristianismo. Você sabe que nós somos hoje mais de 33 mil denominações. Imagina, todo dia abre uma nova. O cara abre igreja igual abre empresa, e junta meia dúzia de maluco para seguir ele. Agora, nós nunca vimos tanta heresia ser pregada na igreja como nos nossos dias. Nem na Idade Média, meus irmãos, com simonias e indulgências, nós vimos o que existe hoje. A teologia da prosperidade é um câncer que está destruindo a igreja e que vai produzir uma legião de incrédulos. O fenômeno já aconteceu na Europa e agora está acontecendo no Brasil. Lá as catedrais viraram boate, aqui eu não sei o que é que vão virar. Agora, o fato é que as doutrinas são doutrinas perversas, são distorções profundas do evangelho, e as igrejas estão abarrotadas, cheias de gente vazia. Sabe por quê? Porque eles querem um Deus gênio da lâmpada. Eles querem um Deus para resolver problema. Eles querem saber das promessas de Deus, mas não querem conhecer o caráter de Deus. Eles querem um púlpito que fale o que eles querem ouvir, não o que eles precisam ouvir. Portanto, eu tanto posso imaginar que esse sinal já se cumpriu, como eu posso imaginar que ele está se cumprindo. É extremamente factual. Em quarto lugar, o texto me afirma que um dos sinais da volta de Jesus e do fim dos tempos são aparições e evidências celestes. Veja aí versos 29 e 30. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Esses eventos celestes, como eclipses, cometas, alinhamentos de planetas, descoberta de novos planetas e de novas galáxias, tudo que a ciência tem tido como possibilidade pelo avanço dos telescópios cada vez mais poderosos, não pode ser colocado nessa perspectiva. Aqui nós estamos analisando fatos extraordinários. E alguns teólogos, quando leem esse texto, tentam apelar para uma interpretação alegórica. Diz que essa linguagem é simbólica e ela se refere à queda de Jerusalém. Mas na minha percepção e de muitos outros, parece difícil essa interpretação. Seria uma alegorização de Jesus muito cifrada. E essa linguagem desse texto não é nessa perspectiva. Portanto, eu descarto a possibilidade desses versículos serem uma alegoria apontando para Jerusalém. Na verdade, parece que são acontecimentos cósmicos de grandes proporções e de grande impacto que se constituirão um sinal
para nós, os que cremos. Agora, para acontecer isso, teria que ser uma coisa tão extraordinária que o versículo 29 para mim só faz sentido com o versículo 30. Porque eventos dessa magnitude, eles destroem qualquer coisa. O texto fala que o sol vai se escurecer. Tudo bem, pode ser um eclipse. E a lua não dará a sua luz, também pode ser um eclipse. Mas as estrelas caírem do céu não é um eclipse. E os poderes celestes serem abalados também não. Nós estamos falando aqui de uma magnitude, de um impacto, de algo de proporções como nunca foi visto. Mas o verso 29 para mim faz sentido por causa do 30. Porque ele diz no 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, Gruden afirma que, na perspectiva dele, esse é um evento que pode durar algumas horas, um tempo curto, porque a destruição é tão avassaladora que imediatamente seguido a ele, Jesus surge nas nuvens para realizar o arrebatamento da sua igreja. Portanto, faz sentido para mim os fatos estarem encadeados, mas com absoluta convicção, na minha perspectiva de hoje, esse sinal não se cumpriu ainda. Nós não temos nenhum acontecimento histórico que possa remeter a algo dessa magnitude. É certo que nas civilizações antigas, a passagem do cometa de Halley, por exemplo, ou alguns eclipses totais do Sol geravam especulações. Mas hoje nós sabemos que são fenômenos que são não só mapeados, como previsíveis. O que o texto fala é algo de dimensões estarrecedoras. E esse sinal não me parece ter acontecido. E a minha percepção é que quando ele acontecer, ele é algo decisivo. Ele acontece já como prenúncio do fim. É algo que não vai passar meses se realizando. É algo devastador. E em último lugar, um sinal que aparece no texto, está no verso 15, que é a revelação do anticristo. Veja aí, verso 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual o profeta Daniel falou no lugar santo, quem lê, entenda. No decurso da história da humanidade, muitos homens têm sido apontados como possíveis anticristos. Muitos teólogos afirmam, naquela outra perspectiva que estamos abordando, que esse homem já existiu, e que foi Nero. Porque nenhum imperador romano foi tão perverso e foi tão malignamente usado contra os cristãos como Nero. Para você ter uma ideia, Nero, de certa feita, iluminou o seu palácio inteiro com tochas humanas de cristãos. Ele disse: menino, apaga a luz aí, que hoje eu vou iluminar o palácio com a moçada da igreja. Pega todo mundo, amarra, bota querosene e toca fogo. Nero promoveu aquele espetáculo horrendo do Coliseu centenas ou talvez milhares de vezes. A sua tônica de dar ao povo circo e pão, o pão era o império quem dava, e o circo eram os cristãos, porque eles eram jogados às feras, eram mortos ao fio da espada. Portanto, muitos afirmam que esse anticristo do qual Jesus está falando, que se assenta no trono e diz que é Deus, porque Nero se assentou no trono e pediu para ser cultuado como Deus. Essa era uma característica dos Césares romanos, de que eles eram Deus. Já se cumpriu. Não é impossível, é provável até. Mas na idade contemporânea, também muitos afirmam que Hitler, por exemplo, ou Stalin preenchem essas mesmas características.
apesar deles não terem sido cultuados como Deus. E na história da humanidade, de Jesus para os nossos dias, nós vemos homens que se levantaram perversamente e que poderiam ser enquadrados, portanto, nessa característica. Paulo fala desse homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e diz que ele vai se levantar com poder e que vai se assentar no trono e que vai reger as nações com cetro de ferro. É difícil, no contexto de mundo que vivemos hoje, imaginar um homem governando a terra. Na época de Jesus não, mas hoje é muito difícil. Mas não é improvável. Agora há uma hipótese que é mais filosófica e menos teológica, e eu acredito nessa possibilidade, de que esse anticristo não seja necessariamente um homem, mas seja uma potestade, seja um espírito, que na história ele se revela na face de vários homens, e por fim se revelará em um ou em mais de um, nesse grau de perversidade que a Bíblia fala, para que se cumpra a profecia de Daniel, da qual Jesus está falando. E eu não acho isso nem improvável, nem impossível. Eu queria concluir, queria chamá-lo novamente às Escrituras, no verso 33 do capítulo 24. Ele fala assim: assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Portanto, eu acho pouco provável que os maias saibam algo que nem o Filho sabe. O que nós podemos trabalhar são com essas categorias. O que nós podemos trabalhar é com a Escritura e aquilo que ela aponta. Podemos fazer especulações, conjecturas, podemos construir nossa teologia, mas afirmar data, hora, minuto, muitos já fizeram isso, e o resultado sempre é a falácia. Quantas vezes eu próprio, nessa geração, já ouvi anunciado o fim do mundo, e todas as previsões falharam. Esses são os sinais, estas são as pistas, e a geração em que tais eventos acontecerem será aquela que vai receber a Jesus. Por isso o Senhor volta para cada geração. Cada um de nós, portanto, deve estar pronto para a sua volta, pois nós não sabemos com certeza se ele virá agora ou não. Não sabemos com certeza quais desses sinais se cumpriram e quais não se cumpriram. Na verdade, eu não sei quando o mundo vai se acabar. Sei que há certa coerência nessa exegese que eu fiz do texto, mas ainda assim fazer afirmações com exatidão seria algo não só fantasioso, como pretensioso. De uma coisa eu estou certo: muitos dos sinais que Jesus citou nesse texto do capítulo 24 de Mateus, os quais possuem espantosa concordância com os acontecimentos históricos ligados àquela geração da primeira igreja, no meu entender, se projetam para além daquele tempo específico, que acaba tornando os eventos em algo arquetípico, ou seja, eles se constituem num molde, figuram como parâmetros para que outras gerações avaliem os acontecimentos que estão se dando no mundo e que peçam sabedoria e discernimento a Deus quanto à sua aplicação. Fato é que muitos desses eventos que aparecem em Mateus 24 se fazem presentes no nosso tempo. Vivemos num mundo inquieto, marcado por conflitos que a qualquer momento podem tomar dimensões catastróficas.
Boa parte da indústria vive de pesquisar e construir armas que podem não só destruir e devastar nações, mas o próprio planeta. Além disso, doenças e pestes se alastram pelo globo. A fome, a miséria e o desespero tomam conta do cotidiano de muitos. Países e continentes estão mergulhados nesse momento em crises das mais diversas. Eventos da natureza cada vez mais poderosos acontecem ao nosso redor. Muitas dessas tragédias parecem alegoricamente nos remeter a um planeta que se revolve com dores de parto, como quem está prestes a dar à luz um novo mundo, uma nova terra, uma nova Jerusalém. Em muitos países, cristãos são perseguidos e exterminados, e o evangelho tem se espalhado em todas as direções, em contrapartida, sobretudo pelo advento de aparatos tecnológicos como a internet, que torna capaz de forma concreta para o ser humano a onipresença de Deus. Mensagens de texto, em forma de música, de vídeo, estão disponíveis na rede 24 horas por dia, 7 dias por semana, e podem ser acessadas por qualquer pessoa em quase todos os lugares do planeta. Muitas religiões acabaram se fundindo em seitas sincréticas e apresentam propostas tentadoras e inteligentes de uma nova filosofia religiosa para o homem do século 21. Por certo, eu creio que a vinda de Jesus está mais próxima do que nunca. E talvez essa, ou quem sabe a próxima geração, irão presenciá-la. Cristo virá não para destruir o mundo, mas para dar início a um novo mundo. Assim estamos diante não do fim do planeta, mas do fim desta era. Pois Jesus é a esperança não só para o cosmos, mas sobretudo para todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? E que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra à nossa vida. Vamos estar de pé e vamos louvar ao Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Oferta suave ao Senhor,
a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Quantos creem que Jesus voltará para buscar os seus? Diga: Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia.